Olá, meus nobres e queridos irmãos. Estamos aqui, Robson e eu, para mais um vídeo de perguntas e respostas, aonde nós podemos reforçar os nossos conhecimentos e também compartilhar de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma que se torne um bate-papo, como se estivéssemos em uma roda. Lá no sul seria uma roda de chimarrão, mas aqui uma roda amistosa, de carinho e de atenção. Aqui em Minas é café com pão de queijo. Café com pão. Ei, é bom demais. Eu fiz uma cirurgia espiritual agora, e então eu não posso comer um monte de coisa, nem café. Tô, tô louco por um café preto. Mas pão de queijo eu tô comendo, porque isso pode. Então foi mal, te lembrei de uma coisa que você está com vontade, né? É a mesma coisa de falar para mim, comigo, de Coca-Cola, mas sigamos. Tá certo. Temos muitas perguntas, então, selecionadas, Robson. Ah, joia. Então vou aqui nas perguntas. Uma pergunta muito interessante foi feita pela Vera Lúcia, que é uma frequentadora, né, do nosso grupo de membros. Ela falou o seguinte: Jorge, tem uma pergunta para você ou para o seu mentor. O que pode acontecer com o médium que se submete à técnica do vampirismo assistido? Eu nem sabia que existia essa técnica, descobri lendo o livro Os Dragões. Só para esclarecer, como eu li esse livro há pouco tempo, né? Essa técnica do vampirismo assistido funciona como se fosse uma transfusão de sangue, só que o médium doa fluidos, né? Ectoplasma, em vez de doar sangue. Então ele é levado para um local no astral. No livro, o médium é um colaborador da Casa Espírita que está ligado ao Hospital Esperança, que é a casa que é descrita nesse livro, né? E a orientadora espiritual, que é a Dona Modesta, ela recebe esse médium lá, é uma sala preparada, né, espiritualmente, como se fosse uma sala de doação de sangue. Então ele é colocado numa maca e aí ele é conectado a 4 formas ovoides. Então, formas ovoides, a primeira vez que eu ouvi falar de formas ovoides foi no livro Libertação, do André Luiz, que a gente também está estudando no Preces, né? Então, são espíritos que perderam boa parte da matéria que compõe o corpo perispiritual e sobrou quase como se fosse só o cérebro, né? Só aquele formato ovoide, e ali eles estão em pesadelo, eles estão em repouso. Então, o objetivo desses ovoides receberem a doação de fluido é ir recompondo uma parte do corpo perispiritual para poder prepará-los ou para a vida espiritual mesmo ou para uma reencarnação, né? Então a pergunta da Vera é: e aí, esse médium que está indo lá doar sangue, né? Ou doar ectoplasma, o que pode acontecer com ele, né? Uma das coisas interessantes é que eu sempre citei essa obra por ser uma das obras mais incríveis que eu li. O Robson agora apresentou a mim e o Tiago com uma outra obra que esclarece ainda mais esse livro e que vale a pena demais. E depois o Robson fala melhor do livro porque ele É, já leu todo. é Lírios de Esperança, né? É como se fosse uma obra que antecede os dragões e que fala do preparo da equipe espiritual para fazer o resgate que é contado no livro Os Dragões. Então vocês têm uma ideia de como é. Até pelo nome, né? Já é lindo a escolha do nome da obra. E eu comecei a ler ele agora. Mas os livros Dragões é um livro que nos abre muitos os olhos para inúmeros processos que ocorrem, principalmente na forma da obsessão e a forma da qual se tornou o processo da obsessão desde lá dos primórdios, né? E mostrando a necessidade do perdão, necessidade da compreensão, mostrando as realidades vividas pelos médiuns que trabalham nas casas espíritas, pelas críticas, pelos movimentos que ocorrem. E então é realmente incrível. Falar do outro livro que é Libertação, né, onde foi
uma das primeiras obras em que nós ouvimos falar sobre ovoides. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Precisamos lembrar que a tarefa de André Luiz naquele momento era descortinar o véu da espiritualidade, nos trazer as realidades lá vividas, enquanto ele no processo de desencarne, enquanto ele no processo de resgate e o quanto ele no processo de aprendizado e de trabalhador em resgates dos mais diversos, narrado em 11 volumes, de livros fáceis de leitura a livros difíceis de leitura. Até hoje eu tento ler Mecanismos da Mediunidade e não consigo, eu patino demais. Aquele livro está além das minhas capacidades. Mas não quer dizer que o livro seja difícil. Para mim é apenas isso. Mas esse trecho em que é narrado por Madame Modesto no livro, ele mostra as inúmeras ferramentas que a espiritualidade se vale dos resgates e das tarefas. É usado o termo vampirismo assistido porque há uma troca de energias, mas é uma troca de energias de forma consciente. Mas a melhor forma de compreender e simplificar é falar de um vampirismo, porque a gente entende, até pelos filmes, que vampiro suga alguma coisa. Suga o sangue, mas na verdade suga a vitalidade, né? E esses nossos irmãos que por séculos e séculos se perderam pela ignorância, pelo ódio, pela raiva, pela fuga de processos reencarnatórios, né, pelo livre-arbítrio. Eles acabaram deixando de reencarnar quando convidados, mesmo sabendo que isso teria um custo alto, não imposto por Deus, mas pelo processo de degeneração do perispírito. Quanto mais se demora, mais vai se degradando a forma perispiritual, até que chega o ponto em que eles tornam-se num formato de ovo. E quando eles colocados num processo de obsessão, e aí espíritos muito elevados no processo da maledicência, eles acabam usando isso nos processos obsessivos. E eles prendem nas suas vítimas nas costas, fica quase como uma casca de tartaruga. Eu brinco até nos grupos assim, as tartarugas ninjas, mas o casco só, que a gente carrega, aquele irmão ali. Mas ele é um ser igual a nós, que viveu, que sofreu, que não entendeu, que buscou justiça através das próprias mãos, e até o ponto de chegar naquele estado. Então, naquele momento de auxílio do ser reencarnado, por que ele tem que estar reencarnado? Porque ele traz uma energia muito mais densa do que no mundo espiritual. Jordelei, mas então o mundo espiritual não pode, não consegue fazer? Eles conseguem fazer tudo o que eles quiserem. Mas se eles fizerem tudo, eles nos tiram a esperança e a possibilidade de nós trabalharmos. Então eles nos convidam. Você aceita passar por tal processo? E a gente se entrega por doação e amor. Olha só, caridade e amor, né? E ali naquele processo, o amor começa a soltar aquelas formas, aquelas cascas, e aos poucos vai dando vitalidade naquele ser para recobrar a sua forma perispiritual novamente, para então reencarnar em algumas condições bem difíceis, claro, mas necessárias, para que se forme uma vez mais a forma perispiritual. Então não prejudica em nada o médium, apenas beneficia. Talvez um cansaçozinho no dia seguinte, mas não mais que isso.
É só o contato desse médico com os mentores que estão tentando auxiliar os ovoides, né? E dele está sendo assistido por esse grupo. Já é Sim, um ganho gigante para o médico. Agora, só um parênteses, o mecanismo da mediunidade é difícil, a evolução dos dois mundos, entre dois mundos é muito difícil. E eu descobri, né, um estudioso que fez uma versão como se fosse uma tradução para uma linguagem mais simples desses dois livros. Eu comecei a estudar agora e se realmente eu conseguir aprofundar, depois eu venho aqui contar para vocês. eu não estava. Depois que eu falei, eu me dei conta, nossa, eu vou assustar o pessoal. Não, mas comecem no Nosso Lar, né, que é o primeiro da série, que É, realmente é uma leitura bastante agradável, né, bem um romance, então tem o lado da história que é muito envolvente, né, o André Luiz é muito descritivo, assim, então ele descreve as paisagens com muita poesia mesmo, e, e é uma ótima maneira de você entrar nesse mundo do André Luiz, né? é, Mas vai, eu gosto dos mensageiros. é muito bom. E a Dinamar Ferreira, ela fala o seguinte: é um pedido de ajuda. Fiquei viúva há 5 meses e preciso ressignificar minha vida, mas não sei por onde começar. Me ajudem, por favor. Eu posso começar falando de um lado psicológico, né? Por favor, por favor. Porque, assim, acho que o primeiro ponto do ressignificar não é pelo que aconteceu. Então, aconteceu uma coisa, e é claro que é muito dolorosa, e é claro que não tem como deixar para trás, né? E às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas dão conselhos que têm um bom senso, mas que às vezes, para quem está machucado, não dá para seguir. Então eles falam assim, né? Ah, procura distrair com outra coisa, procura viajar, procura fazer uma coisa alegre, vai numa festa, né? Procura conhecer outras pessoas e não funciona, porque quando eu estou machucado, isso tudo é encostar na minha ferida, né? Então, às vezes, o primeiro ponto do ressignificado é eu começar a olhar para o que ficou. Então, a minha vista, né, minha visão está muito presa no que eu perdi e às vezes eu não estou conseguindo perceber o que ficou, né? Às vezes outras pessoas que da minha família também estão sofrendo com a perda, que precisam de apoio, né? Às vezes uma tarefa que a pessoa deixou aqui para eu poder prosseguir, né? Às vezes é uma questão até quanto a mim mesmo, assim, a pessoa cuidava de mim, então agora ela não está aqui, mas então para quem que ficou essa tarefa? Para eu mesmo, né? Então a pessoa ia querer que eu me cuidasse melhor, que eu me olhasse, né? E eu não sei, né, no caso da irmã que escreveu isso, o que que ficou na vida dela, porque ela só falou da perda dela, né? Mas com certeza tem coisas que tem em torno dela que ficaram e que merecem a atenção dela. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Eu entender aonde que eu estou para poder entender aonde eu vou levar o significado das coisas. Não te escutamos. É, Robson, falou tudo, tudo mesmo. Eu estava aqui pensando que tem dois processos, ou talvez até mais. O primeiro é a perda, da qual nós não estamos preparados. A gente estuda, 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 ah, busca religiões, busca fé, busca discernimento, mas quando o momento dessa partida bate na porta, na nossa porta, a gente entende que não está preparado ainda para isso. Tá, por favor, essa é a minha opinião, tá? Só isso. Porque é difícil perder quem a gente ama. Não, não é perder, perder é no nosso, para nós aqui, porque perder a gente não perde. E além disso, tem um outro processo. O tempo que estiveram casados, convivendo juntos, criando situações juntos. Então, aí tem que lidar com a saudade e tem que lidar com buscar uma nova forma de viver novamente só, sem a companhia diária de quem estava ali. Então, são dois processos diferentes.
Mas talvez um terceiro caminho, minha querida irmã, é pensar que muito se fala hoje da necessidade de nós nos valorizarmos, de nós aprendermos a nos cuidar, aprender a amar, aprender a conviver conosco mesmo. Será que nesse momento, então, a espiritualidade não vos pede para que você preste mais atenção a você? E dessa forma, talvez encontrar um caminho para ressignificar. E ressignificar nesse estado é ter gratidão, é ser grata por tudo que viveu, é levar junto a lembrança, as tarefas, os sonhos que eram vividos anteriormente e fazer com que os planos que existiam possam ser continuados, como se estivesse desta forma honrando e agradecendo tudo aquilo que criaram, dando continuidade. Acho que dessa forma fica mais fácil achar o primeiro passo, né? Isso não é uma meta, mas é um primeiro passo, é fazer algo, cuidar de si, ah, voltar a criar novos amigos, voltar a estar junto mais dos familiares, achar formas para saber aproveitar, saber viver, para quando nós formos chamados, a gente saiba, ó, conseguir aproveitar, conseguir viver, conseguir aprender. Acho que essa seria uma forma de talvez começar, mas não tem como a gente imaginar a dor que é isso. Eu não consigo. Então, a gente só parte de ideias, de pressupostos, né? Mas talvez esse seja um dos caminhos. Exatamente. Tem uma pergunta da Lu Gomes, que ela sempre participa do canal, né? Muitas vezes. E ela fala assim: Bom dia, amigos. Tenho uma dúvida que me tem consumido. Final do ano passado, um familiar faleceu e precisamos ir ao cemitério. Eu confesso que tenho muito medo de cemitérios. Quando voltamos de lá, meu marido acabou pisando com sapatos que esteve lá, aqui em casa. Inclusive, uma pedrinha do estacionamento de lá veio presa no meu tênis. Eu joguei o tênis fora. Fiquei com muito medo de ter trazido energias negativas de lá e, desde então, mal consigo tocar o chão da minha casa. Desenvolvi uma espécie de transtorno devido ao medo. Wagner Borges disse que cemitérios têm energias densas. Fiquei preocupada. Poderia falar a respeito? Muito obrigada. Oh, minha querida irmã, não precisava ter jogado o tênis fora, não. A pedrinha do estacionamento não tem culpa nenhuma, né, dos nossos medos. E o sapato do seu esposo, muito menos ainda, né? O piso da sua casa não está impregnado com aquela energia, não. Realmente, os cemitérios, eles têm uma energia mais densa. Mas energia densa não quer dizer ruim. É isso que nós precisamos entender. Ali, inúmeros corpos, ainda com pouco de vitalidade orgânica, ele acaba passando pelo processo todo da putrefação, do processo de desmanchar o corpo, de desfazer a roupagem física. E isso gera energia, né? Isso tudo gera energia. E muitos irmãos, ainda necessitando da energia física, usam essa energia para trazer para si, né? Se alimentam daquela energia. Então, um cemitério, ele tem, sim, mais irmãos ali. Mas não é nada diferente do que um, uma danceteria que a gente vai, aonde rola drogas, aonde rola drogas lícitas e ilícitas, acho que assim é a melhor forma de explicar, aonde gera os mais distúrbios possíveis, né? Não é nada diferente disso. São energias densas também.
Em contrapartida, nos cemitérios, ou como parte da espiritualidade chama, que é a Terra Santa, né? Ou o cruzeiro, que é lá no próximo da cruz, ou Calunga Pequena também, como em alguns irmãos costumam usar. Esses processos todos, ali existem também espíritos trabalhadores da luz. Existem muitos e muitos e muitos espíritos servidores da luz que ficam ali. Então não é uma terra de ninguém, é uma terra de Deus, é um ambiente de Deus. E quando você vai até lá, você vai com um propósito. O propósito é estar perto daquela roupa que a pessoa que você amou e que você ama se serviu. Então, o propósito é elevado, o propósito é esclarecido. E o propósito, nesse caso, ele determina as regras. Outra coisa seria eu ir lá ciente do que é um cemitério e para beber lá, né? Então, eu sim estou desrespeitando, porque eu entrei lá sem propósito, eu entrei lá para fazer arruaça. Então, os arruaceiros estarão comigo. E isso sim, mas veja o propósito, né? Agora, eu indo lá para ver alguém que eu amo, não é que ele esteja lá, porque ele não está lá, mas a roupa que ele usou no seu processo de depuração é um ato de amor. Então, não há com que temer e nem com que se preocupar. Esse medo não precisa carregar ele, não, tá? Não tem problema algum. Na cultura mexicana, né? Eles têm muito essa coisa do Dia dos Mortos também, igual aqui tem o Finados, eles têm um feriado que chama Dia dos Mortos, né? Só que para eles tem um significado muito mais alegre, porque é como se eles fossem reencontrar as pessoas que já foram, né? E homenagear essas pessoas. É como se então toda a família se reunisse nesse dia, a que está do lado de lá e a que está do lado de cá, né? E eles fazem uma festa mesmo, né? Com música, com comida, e a família inteira se encontra. E nesse dia eles acreditam, então, que os parentes que estão do lado de lá vão se reencontrar com a gente, né? Acho que esse lado muito pesado do cemitério tem muito a ver com uma cultura que enxerga, né, essa forma trágica de lidar com a perda, né? Não é como se fosse uma coisa natural e que a pessoa está lá do outro lado continuando a gostar da gente. E tem uma passagem do Chico que é muito interessante, eu não sei exatamente em qual livro que está, porque eu vi numa palestra, dele contando que quando ele ia no cemitério, ele achava a energia linda, porque quem entrava lá é o que você disse sobre o respeito, né? Eu estou indo lá com respeito, quero homenagear, quero desejar boas coisas, né? Então lá tem muito fluxo de uma luz. Ao contrário, né, igual você deu o exemplo da danceteria, que as pessoas estão indo lá para excessos, às vezes para brigar, às vezes com agressividade, né? Ou um lugar que dizem, nunca fui, com o local cheio, mas dizem que é super agressiva a energia, né? Que é um estádio de futebol. O que é o estádio de futebol hoje? O estádio de futebol hoje era o que era o Coliseu na época do Império Romano, né? Então tinha uma diversão que antigamente era ver as pessoas se matarem, né? Hoje em dia não é se matarem. Tem lá o gol e tudo bem, mas é uma briga, uma agressividade, um lado contra o outro, quer te destruir, né? E se encontrar do lado de fora do estádio, junto todo mundo na paulada mesmo. E olha que energia horrível, né? E as pessoas não têm medo de ir lá, né? Vão lá numa boa e acham que está tudo bem, né? Então, esse medo de cemitério é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. E a energia que tem lá tem muito a ver isso que Jordelei disse, né? De respeito, de amor, né? De reencontro. Exatamente. E com essas duas perguntas, a gente consegue criar um bom fluxo de estudos. E a gente pode ir encerrando por aqui, né, Robson?
Obrigado, pessoal. Desejamos a vocês uma linda semana, que possam curtir um monte. E não esqueça de apoiar o canal deixando like e sendo membro, se assim sentir no coração. Né, Robson? Isso, colocando novas perguntas aqui embaixo, colocando os comentários de vocês sobre as nossas respostas, né, que sempre contribuem muito. Tamo junto. Estamos juntos. Fiquem com Deus, meus queridos.